Hoje eu vou falar sobre My Royal Nemesis, que acompanha Kang Jin-shin, uma ambiciosa concubina e vilã da era de Choson, que após ser condenada à morte desperta inesperadamente na Coreia do Sul dos dias atuais, ocupando o corpo de uma aspirante atriz. Determinada a sobreviver em um mundo completamente diferente, ela cruza o caminho de Jae-ge, um herdeiro rígido e poderoso. Entre choques culturais, conflitos constantes e situações divertidas, a relação dos dois evolui de uma intensa rivalidade para um romance repleto de química, humor e reviravoltas. Mas eu vou falar tudo isso depois da vinheta. Segura aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 너 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é Surya, esse é o NoraCast. Hoje nós vamos falar sobre My Royal Nemesis, esse K-drama que foi o sucesso agora no mês de junho de 2026. Então, se você tá ouvindo agora nesse mês, né, ou no futuro, saibam que fez bastante sucesso, principalmente entre a química dos atores, né, o Lee Nam-joon e a nossa queridíssima In Ji-yoon, que estavam muito bem, viu? Estavam muito bem em cena. E claro, né, que eles estavam envolto aquela polêmica que falaram que o Lee Nam-joon não é tão bonito, mas olha, sinceramente, eu acho que isso aí é coisa de engajamento, sabe? Sempre eles colocam alguma coisa na rede social para o pessoal ficar comentando, daí dá curiosidade da pessoa ir lá assistir, tem nada a ver. Se ele é bonito ou não, é uma coisa muito pessoal de cada um. Mas eu sei que charmoso, certamente ele é. Mas como toda resenha não se baseia no charme do ator, mas e sim na história, então estou aqui falando o que eu achei. O que me atraiu a princípio para poder assistir esse K-drama foi a viagem reversa, ou seja, a pessoa vai do passado para o futuro, que não é muito comum. Eu fiz uma pesquisa aqui e eu descobri que existem somente 5 K-dramas, que é basicamente nisso. Eu coloquei a lista lá na resenha. E tem 2 que eu assisti, mas que não é necessariamente a história toda, que é baseado nesse negócio da pessoa estar no tempo de Choson e depois ir para o futuro, que é o Faith, que daí eu posso falar, que o personagem do Lee Mi-ho, ele sequestra a médica no presente, né, no nosso presente, e leva ela para o passado para ela poder salvar a rainha de um atentado. E tem também no Bon Appetit, Vossa Majestade, tem um negócio lá que vai acontecer, mas isso é spoiler e também, tá? O máximo que eu posso falar. Mas, enfim, vocês vão lá e vocês assistam. Eu gostei dos 2. Eu fiz inclusive a resenha do Faith e do Bon Appetit, Vossa Majestade, vocês podem ver lá no Momento K-drama. E os outros eu não assisti. Então eu não posso falar nada se é bom, se é ruim, se é interessante. E esse negócio, como eu disse, né, da era de presente para Choson é muito comum. Inclusive vários Moon Lovers têm esse tipo de temática, os benditos dos eclipses. Então quando tem um eclipse alguma coisa vai acontecer. E é uma temática recorrente dos K-dramas. Tanto que para quem já está acostumado a assistir há bastante tempo, não vê novidade nenhuma nessa história. Então quem começou agora pode estar gostando muito, pode estar achando interessante, ou para quem é veterana pode estar gostando da química dos personagens, do romance, porque romance sempre vende, gente, a gente já sabe disso. Bom, mas vamos falar da história. No geral, esse negócio de troca de corpos, viagem no tempo, sempre tem um problema que tem que ter coerência. Eu digo o seguinte, é fantasia? Ok, todo mundo já sabe disso. Porém, dentro da própria história, conforme ela vai se desenvolvendo, o que é proposto pelos roteiristas tem que se manter até o final. Então, no geral, no final da história, de verdade, gente, inclusive eu quero agradecer a Manu Gerino, que eu estava conversando no bate-papo que teve da Netflix. Ela não me conhece pessoalmente, mas eu quero já deixar agradecido que eu fiquei com algumas dúvidas lá e nós chegamos à conclusão que a My Royal Nemesis é uma mistura de viagem no tempo, reencarnação e transmigração de alma, tudo junto misturado.
Tem uns problemas aí no meio do caminho, mas eu vou deixar lá pro finalzinho, porque tem spoiler, mas no geral, o que eu achei? Eu achei a química dos dois atores excelente. Inclusive, se possível, eu recomendo vocês assistirem legendado, porque a entonação da In Ji-yeon como a rainha Dansin, Kang Dansin na realidade, é excelente. A entonação dela faz toda a diferença. Por mais que eu acho que os dubladores brasileiros são excelentes, eles não deram a verdadeira entonação da voz. Ela tem não sei dizer, ela estava querendo fazer um negócio mais de rainha, mais forte, deixando a voz mais grave. Eu não sei dizer com relação às palavras, porque eu não entendo ainda Hangul, mas dá para perceber, sabe, pelo som que ela queria falar forte, queria, né, enfim, ser empoderada, e isso daí tornava a personagem dela muito interessante. E na dublagem, ela ficou muito linear. Então, algumas coisas a gente não conseguia entender porque fazia parte da piada. Mas deixando de lado isso, a história dos dois, do passado e do futuro, tem mais ou menos o mesmo contexto. Os objetivos do vilão eram mesmo os objetivos no passado e no futuro. Claro, lá no passado ele era rei, no futuro ele é o irmão também do protagonista, né? O Jasege, que é um cara legal. É um CEO que tem um problema, que ele fica sempre sendo bombardeado pelo irmão de fake news, tem problema aí de grana, coisa de todos os CEOs que a gente vê nos K-dramas em geral. Então assim, a série é bacaninha, dá para assistir na boa. Então assim, se você começou a assistir agora, você gosta de romance, pode contar que é muito divertido, é legal, tem uns momentos muito interessantes. O que, como eu disse, o que me atraiu a atenção seria como que eles iam colocar ela vindo do passado para o presente, como é que ela se adaptaria com as coisas. Eu achei que ela se adaptou rápido demais. Pode ser que alguém fale que isso tenha relação com o final, mas daí eu já explico. Porém, eu achei que poderia ter dado uma esticadinha, porque estava bem divertido. Algumas coisas foram deixadas de lado com relação à história, outras coisas foram resolvidas fácil demais, algumas coisas foram largadas no meio do caminho. A única parte que eu achei realmente muito interessante foi os últimos 4, 5 episódios, que eu achei que foi mais intensa a relação dos personagens, o que estava acontecendo, que foi a parte que a gente tinha que desenrolar todo o mistério aí do passado dela, do futuro, enfim. Eu não posso falar mais do que isso. Pelo menos não agora, sem a parte de spoiler, né? Depois eu vou vir com a parte de spoiler que eu já explico já. Tem alguns momentos de trilhas sonoras muito originais, né? Que a gente já ouviu em outros K-dramas. Como a gente falou lá no bate-papo da Manu, tem um momento de Pousando no Amor também, que é bem divertido, algumas homenagens. Pode ser que tenha mais algumas homenagens ali que a gente não conseguiu pescar, mas foi muito legal, tá? Então, no geral, é um K-drama leve, desse negócio de migração de alma. Todos os atores estavam muito bem, porém, a falha principal está justamente na motivação. A motivação é muito simples, as coisas ficam um looping e a gente se emociona mais pelo casal principal, como sempre, porque a história é bem simples, muito simples. Agora não tem jeito, tem que chegar na parte com spoiler. Vamos lá, como sempre, ela é órfã, então o grande problema do avô, né, o grande patriarca da empresa é porque ela é órfã. Gente, as pessoas ficam órfãs alguma vez na vida, entendeu? Então, esse negócio de órfão já me deu na tampa, sabe? Eu posso ser adulta, posso ficar sem pai, sem mãe. Ele é uma pessoa adulta, né? E aí? Né? Os pais vão virar semente e ficar pra vida inteira? Então, esse papo de, olha, o avô falando pra ela, eu não quero que você fique com o Jasege porque você é órfão, você não pode dar sustento pra família. Oi! A história já deu, não dá mais.
A noiva, né, do Jasegê, que é a noiva planejada, de repente ela mudou de ideia. Ela tava lá perseguindo, ela foi um babá stalker, uma encheção de saco e não sei o que, e fazia isso, fazia aquilo, de repente mudou de ideia. A cena do cachorro também, ai, olha, eu tenho um cachorrinho, eu vou fazer choro, foi fofo o cachorrinho, tudo. Também a gente doou o cachorro, também morreu ali. Negócio da enfermeira, a enfermeira sumiu, trocou o remédio, colocou o remédio, né, pro Jasegê, de repente ela sumiu e tudo bem também. Então, assim, não é bem tudo bem também. Teve uma resolução ali no meio do caminho, mas sabe quando você coloca vários elementos na história e esses elementos não têm um gancho muito significativo, eles estão lá só para encher espaço na série? Eu tô vendo que tá bastante recorrente nisso em várias séries, né? Não só os K-dramas, como os C-dramas também. E isso tá me deixando deveras preocupada, porque eu chamo de close na batata, como uma amiga minha falou, sabe? Aquela coisa que você coloca aquilo ali e não tem um significado importante para a história. E o desenvolvimento dela, né, como atriz também foi interessante. Achei que a ideia não foi 100% original, porque agora vem a parte com spoiler, eu posso falar. Em Bon Appetit, Vossa Majestade, eu tenho que falar isso. No finalzinho, o príncipe, não aconteceu isso, não mostraram isso no K-drama, mas a gente descobriu que na série que foi baseado, acho que era uma novel, ele vai para o futuro e ele se torna modelo, por isso que ele fica rico. E acontece alguma coisa similar com ela não se torna modelo, mas ela já era uma atriz. Então ela consegue ganhar dinheiro ou ser famosa tirando fotos, sendo garota propaganda, né, da marca de cosméticos, etc. Então eu acho que é um jeito meio fácil de conseguir fazer com que uma pessoa que vive em Choson consiga sobreviver nos tempos modernos, com alguma coisa que seja mais da aparência do que da habilidade. Não é um plágio, porque afinal de contas o Bon Appetit não foi no ar essa informação, mas para quem conhece a novel, né? E outra coisa também, esse negócio de que a aparência dela, eu perguntei lá no bate-papo com a Manu, e a aparência dela é a mesma. Eu fiquei nisso, sabe? Porque ela é a mesma pessoa, mas ao mesmo tempo são duas almas diferentes, mas ela aí por isso que eu falei, ela viajou no tempo, só a alma, porque se ela fosse criança, como a gente poderia prever, porque o que deu a entender que ela era menina quando ela se afogou, daí ela foi morar em Joseon e uma cópia da alma dela ficou nos dias atuais. Ela trocou de alma com alguma menina que anteriormente vivia lá na época de Joseon. Trocaram para lá e para cá. Depois elas destrocaram, mas elas tinham a mesma aparência. Segundo a Manu disse, que eu fiz essa pergunta, elas, segundo, né, a xamã, elas eram parecidas. Então tá. Porque se elas tivessem trocado de alma, mas não de rosto, o rosto fosse diferente, como aconteceu em Alquimia das Almas, que inclusive foi até hoje, ainda eu acho que foi o mais perfeito desse quesito, porque o rosto da Naksu era diferente do rosto da Mudó, e eu achei aquilo excepcional. Então eu acho que, como eu disse lá, eu acredito que eles mantiveram o mesmo rosto para não dar confusão para o espectador, mas faz de conta que eram ligeiramente diferentes. Com relação ao resto, eu achei a história mais ou menos. O finalzinho também achei uma saída bem bolado.
Porém, ainda bate na confusão que elas eram a mesma alma, a mesma pessoa. Isso daí foi colocado para provar que ela tinha aquele problema de identidade, então ela sentia-se culpada de estar no corpo da outra moça, mas na realidade ela descobriu que ela era a mesma, mas não sei o que, enfim, né? Truque de roteiro. E no final, na realidade, na hora que ela se entrega para poder salvar a vida, né, do Jasegê, ela tá carregando a pedra. Então eu entendo que ela não voltou no tempo, porque se ela tivesse voltado no tempo, aí que tá a confusão. Teve gente que não entendeu o final, e eu também. Não é que eu não entendi, eu entendi, mas não compreendi. Ela tava no coma, queria salvar o Jasegê, ela desmaiou lá, enfim, a xamã foi lá, falou com ela, e ela tava carregando a pedra. A pedra tava na vida real ou tava no sonho? A princípio deu a entender que ela, como estava no coma, ela estava sonhando naquela situação que ela viveu com ele, antes dela levar a flechada. Então era tudo sonho, não era real. Tanto que quando ele vai no museu, eu acreditava que na hora que ele fosse no museu, que a pedra fosse aparecer lá para ele, e ele fosse chegar à conclusão que ela era a mesma pessoa do passado. Que aliás eu acho que isso seria muito legal. Mas não teria uma explicação de como é que a pedra foi parar junto com ela lá na época de Choson. Então eu acredito que o roteirista deu uma saída pela esquerda aí para tentar contornar esse problema, que inclusive vai gente parar no hospital de novo, né? Esse truque aí de gente passando mal, ele foi a enfermeira que deu remédio para ele, depois os dois tomaram choque, depois ela desmaiou do nada quando bebeu a água ali, porque a menina queria se vingar dela, mas eu não entendi o objetivo. Sinceramente, ela queria matar ela, mas deu a entender que era o irmão, mas depois era a moça. Se eu estou errada, depois me corrijam. Depois ele leva uma facada, que a gente acredita que deve ter sido mandado pelo irmão. Mas o irmão também ficou mais ou menos por aquilo. E outro momento que eu também fiquei com dúvida, gente, eu tô com muitas dúvidas, então esse K-drama aí me pegou. Por que o avô, essa daí foi a dúvida maior. O avô mandou sequestrar o neto, aparece o netinho tadinho com o tornozelo machucado, o pai fica puto, com razão, né? O Chomundo fica com raiva. E depois no final o avô tá de boas com o neto. Então assim, eu não entendi por que o neto tava com o tornozelo machucado. O avô amarrou ele, tentou tirar, sei lá, qual foi o objetivo daquela cena? Eu olhei 2 vezes, sinceramente, eu falei, qual o objetivo daquela cena? Também não entendi. Então assim, e antes que eu me esqueça, lá no comecinho eu tinha comentado sobre a velocidade com que ela se adaptou ao mundo moderno. Inclusive, ela mexe no celular com uma facilidade como se já tivesse nascido com aquilo. E uma das coisas que não ficou muito clara, mas eu tenho que tirar da fanfic da minha cabeça, é que, como foi suposto na série, ela nasceu nos tempos modernos, né? Nasceu nos anos 2000. Portanto, para ela se adaptar no retorno é mais fácil. Seria a única explicação lógica por conta desse deslize. E outra coisa, deslize não, né? Essa ideia de roteiro que foi deixado de lado. E uma outra coisa que eu também percebi que também foi deixado de lado e eu achei que seria desenvolvido bastante, foi aquela habilidade que ela tinha de ter premonições de algum desastre que poderia acontecer. E também foi colocado no começo da história e depois abandonado no resto. E artes marciais, ela aprendeu aonde? Porque nunca vi um K-drama em que uma rainha soubesse artes marciais. Ali eu achei realmente um exagero. Ai, Surya, mas é um filme, é uma série de fantasia, não precisa de tanto preciosismo. Não sei, aquilo me incomodou.
assim, de fato, achei uma coisa desnecessária. Ela ser exagerada em alguns momentos, batendo nas pessoas com uma folhinha, com sei lá, pegando alguma coisa para bater, ou ter exageros com algumas coisas, alguns conflitos, né? Conflitos entre eras, tudo bem, mas essas coisinhas me incomodaram um pouco. Foi aí que eu acho que eu tirei um pouquinho de pontinho nesse K-drama. Preciosismo? Sim, mas eu tenho que prestar atenção em algumas coisas e, como eu sempre faço, eu sou altamente honesta quando eu faço a minha resenha. E tô falando aqui pra vocês, então é isso. Continuando, essa resenha vai ficar mais curtinha, porque eu tenho mais dúvidas e não tenho muito o que falar. Então quem puder me ajudar, por favor, eu quero ver os comentários. Então minha dúvida maior é quem ela era na realidade, como é que foi esse vai e vem aí do passado para o futuro. O corpo dela estava indo para lá e para cá, era só a alma, como é que elas eram iguais, era um corpo só, né? Era reencarnação acho que não era, acho que reencarnação era mais dele, né? Na realidade era mais dele, ele trazia as memórias do príncipe lá e tudo mais. E esse lance do avô, que foi totalmente fora da caixinha. E tem gente que, como a Manu fez, né? Tem gente que se emocionou com a avó. Como eu não sou do tipo de pessoa que se emociona com cena desse tipo em séries, então pra mim foi uma cena ok. Mas se tem gente que se emociona por cenas românticas, então esse K-drama valeu a pena. A avó com Alzheimer, né? Eu achei bacana, foi emotivo também. Mas eu acho que não sustenta a série como um todo. Então é uma série ok. Mas tem essas falhazinhas que, se eu estiver certa pela minha perspectiva, não foi bem amarradinho. Então é isso. E o que você achou de My Royal Nemesis? Então quem falou aqui é Surya, esse é o NunaCast e a gente se vê no próximo K-drama ou C-drama. Tchau!